Você já se perguntou se existem verdades sobre Deus que foram escondidas por milênios, esperando o momento exato para serem reveladas? Imagine por um momento que nas profundezas de um deserto árido, em cavernas silenciosas e esquecidas pelo tempo, repousavam mensagens que poderiam transformar completamente sua compreensão sobre o sofrimento, sobre a dor que você carrega e sobre o verdadeiro propósito da sua alma. E se eu te dissesse que essas mensagens foram encontradas e que elas falam diretamente com a batalha que você enfrenta neste exato momento entre luz e escuridão, entre esperança e desespero, entre fé e dúvida? O que você está prestes a descobrir combina a verdade espiritual com uma das maiores descobertas arqueológicas da história moderna, revelações que especialistas do mundo todo ainda estudam com espanto e que podem ser exatamente o que sua alma precisa ouvir hoje. Era o ano de 1947. Um jovem pastor beduíno chamado Muhammad Eid Adhib caminhava pelas escarpas rochosas próximas ao Mar Morto, na região que hoje conhecemos como Cisjordânia, a cerca de 20 quilômetros a leste de Jerusalém. Ele procurava uma cabra perdida de seu rebanho quando, por acaso ou por providência divina, como muitos acreditam, jogou uma pedra dentro de uma caverna e ouviu o som inconfundível de cerâmica quebrando. Arqueólogos explicam que aquela caverna, conhecida hoje como Caverna de Qumran, estava intocada há mais de 2000 anos. Quando finalmente entraram naquele lugar sagrado, descobriram jarros de barro contendo rolos de pergaminho perfeitamente preservados pelo clima seco do deserto. Especialistas em conservação ficaram impressionados ao descobrir que a baixa umidade da região, que varia entre 10% e 20%, havia criado o ambiente perfeito para preservar esses documentos através dos séculos. Nos anos seguintes, mais 10 cavernas foram descobertas na mesma área, revelando aproximadamente 900 manuscritos diferentes, alguns completos, outros em fragmentos, mas todos carregando mensagens que desafiariam tudo o que pensávamos saber sobre fé, sofrimento e a natureza da batalha espiritual. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Esses manuscritos não eram textos comuns. Historiadores documentaram que eles foram escritos e preservados por um grupo extraordinário de pessoas conhecidas como essênios, uma comunidade espiritual que havia escolhido viver afastada da sociedade corrupta de Jerusalém, buscando pureza absoluta, comunhão direta com Deus e preparação para o que eles chamavam de guerra final entre luz e trevas. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam sob ocupação romana, enfrentando não apenas opressão política, mas uma profunda crise espiritual. O Templo de Jerusalém, que deveria ser casa de oração, havia se tornado lugar de comércio e negociações políticas. Antropólogos culturais revelam que a sociedade judaica do primeiro século estava dividida em facções: fariseus, saduceus, zelotes e essênios, cada grupo com sua própria interpretação de como servir a Deus. Os essênios escolheram o caminho mais radical. Arqueólogos descobriram que em Qumran, às margens do Mar Morto, a 390 metros abaixo do nível do oceano, no ponto mais baixo da Terra, eles construíram uma comunidade dedicada inteiramente à busca de Deus. Escavações revelaram cisternas para banhos rituais, salas de escribas onde copiavam as escrituras, refeitórios comunitários e um cemitério com mais de 1000 túmulos. Geólogos explicam que essa localização não foi escolhida por acaso. A palavra Qumran vem provavelmente do hebraico que significa arcos ou abóbadas, referindo-se às formações rochosas da região. Era um lugar de isolamento perfeito, onde o deserto servia como mestre silencioso, ensinando dependência total de Deus.
Hoje, essa região pertence à Autoridade Palestina, mas continua sendo um dos sítios arqueológicos mais estudados do mundo, recebendo pesquisadores que tentam decifrar cada detalhe daquela vida dedicada à santidade. E aqui está o que mais impressiona. Muitos estudiosos bíblicos e historiadores acreditam que João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo, pode ter tido contato direto com os essênios, ou até mesmo vivido entre eles antes de começar seu ministério. Pense nisso por um momento. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80, nos diz que João esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. A palavra deserto aqui, no grego original eremos, carrega o sentido de lugar solitário, selvagem, não cultivado, exatamente como Qumran. A apenas 30 quilômetros de distância, uma jornada de um dia a pé naquela época, ficava o local onde João batizava no Rio Jordão. Sua mensagem de arrependimento, purificação pela água e preparação para a vinda do Messias ecoa perfeitamente os ensinamentos essênios preservados nos manuscritos. Mas o que esses escritos revelam sobre Deus, o sofrimento e o verdadeiro propósito da alma humana? Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que, entre os manuscritos, existe um texto chamado A Regra da Guerra, ou Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Esse documento extraordinário descreve em detalhes uma batalha cósmica e espiritual que transcende tempo e espaço. A palavra original em hebraico para luz é or, que significa não apenas iluminação física, mas revelação divina, verdade manifesta, presença de Deus. Já trevas, shoshek em hebraico, carrega o sentido de escuridão moral, ignorância espiritual, ausência da glória de Deus. Para aquela sociedade, isso significava muito mais que uma metáfora, porque eles viviam em um contexto onde acreditavam estar nos últimos dias, onde cada escolha determinava de que lado da batalha eterna você estava. Imagine-se naquela época, quando a opressão romana sufocava qualquer esperança de liberdade, quando o templo que deveria representar a presença de Deus estava corrompido, quando a fé parecia estar morrendo sob o peso da hipocrisia religiosa. Os essênios olhavam para esse cenário e declaravam que a verdadeira batalha não era contra Roma, mas contra as forças espirituais que corrompiam a alma humana. E 1500 anos depois, o apóstolo Paulo escreveria em Efésios, capítulo 6, versículo 12, palavras que ecoam perfeitamente essa compreensão. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A palavra grega, pale, que Paulo usa aqui, significa luta corpo a corpo, combate próximo e intenso, sugerindo que essa batalha espiritual é íntima, pessoal, acontece no território mais profundo do nosso ser. Por séculos pensávamos que essa linguagem era apenas simbólica, até descobertas arqueológicas revelarem que os essênios levavam isso com seriedade absoluta. Eles acreditavam que cada ser humano nascia nessa guerra cósmica e precisava escolher conscientemente seu lado. Mas aqui vem algo profundo que transforma nossa compreensão do sofrimento. Os manuscritos ensinam que a dor, a provação, o deserto da alma não são punições aleatórias, mas ferramentas de purificação divina. Segundo historiadores, os essênios passavam por longos períodos de jejum, oração intensa e estudo das Escrituras, exatamente porque entendiam que o sofrimento era o fogo que revelava o ouro genuíno da fé. Especialistas em metalurgia antiga explicam que para purificar ouro naquela época, era necessário aquecê-lo a temperaturas superiores a 1060 graus Celsius. As impurezas subiam à superfície e eram removidas, deixando apenas o metal puro e valioso. Essa imagem está presente em Malaquias, capítulo 3, versículo 3.
Assentar-se-á como quem refina e purifica a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. E então surge nos manuscritos uma figura misteriosa e fascinante chamada o Mestre da Justiça. Documentos da época confirmam que esse líder espiritual fundou a comunidade de Qumran após ter uma revelação divina, ensinando um caminho de retidão absoluta que o colocou em conflito direto com as autoridades religiosas de Jerusalém. Ele foi perseguido, rejeitado, possivelmente martirizado por pregar a verdade. A palavra hebraica tzedek, que aparece em seu título, significa não apenas justiça no sentido legal, mas retidão completa, alinhamento perfeito com a vontade de Deus, integridade que não pode ser corrompida. Para aquela época, isso era revolucionário porque os líderes religiosos oficiais estavam comprometidos com poder político e riqueza, enquanto o mestre da justiça chamava ao arrependimento radical e transformação interior. Você consegue ver o paralelo impressionante? Séculos depois, um carpinteiro de Nazaré também pregaria justiça, também denunciaria a hipocrisia religiosa, também seria perseguido e rejeitado por aqueles que deveriam reconhecê-lo. O profeta Isaías, escrevendo 700 anos antes de Cristo, já havia declarado no capítulo 53, versículo 3: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. A palavra hebraica makob, traduzida como dores aqui, significa dor física e angústia mental, sofrimento que permeia todo o ser. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, completa esse quadro extraordinário. A verdadeira luz que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. No grego original, aletinos significa verdadeiro no sentido de genuíno, real, não falsificado. Em contraste com todas as luzes falsas que prometem iluminação, mas levam apenas a mais escuridão. Mas aqui está a revelação que arqueólogos e teólogos ainda estudam com reverência. Tanto o Mestre da Justiça quanto Jesus Cristo revelaram a mesma verdade fundamental que transforma completamente nossa compreensão da dor. O sofrimento não é o fim da jornada, é o caminho da iluminação. É através do vale da sombra da morte que chegamos ao banquete preparado pelo Senhor. É nas fornalhas da aflição que o ouro da fé é purificado. É no deserto da alma que encontramos a fonte de água viva. Recentes escavações revelaram que em Qumran existia um complexo sistema de aquedutos que trazia água desde as montanhas até as cisternas da comunidade. Engenheiros hidráulicos modernos explicam que essas construções eram obras de engenhosidade impressionante, aproveitando cada gota preciosa em uma das regiões mais áridas da Terra. A média de chuva anual ali é de apenas 100 milímetros, comparada aos 1.200 milímetros de Jerusalém. Mas os essênios sabiam que onde há água, há vida. E espiritualmente, eles entendiam que a palavra de Deus era a água viva que sustenta a alma no deserto. Os manuscritos enfatizam repetidamente que rituais externos sem transformação interior são vazios e hipócritas. Um dos textos, chamado Regra da Comunidade, estabelece padrões rigorosos de pureza de coração, confissão de pecados, arrependimento genuíno e amor fraternal. Antropólogos culturais revelam que essa ênfase era radical para aquela época porque a religião judaica oficial se concentrava em sacrifícios de animais, ofertas no templo e observância de leis cerimoniais. Os essênios estavam dizendo que Deus queria muito mais. Ele queria o coração. E Jesus Cristo pregaria exatamente a mesma mensagem séculos depois, quando declarou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra grega kataros significa puro,
limpo, sem mistura, sem contaminação. Mas como o coração se torna puro? Como a alma manchada pelo pecado pode se tornar radiante novamente? E aqui está o que mudou minha vida quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos. A dor purifica, o sofrimento é o fogo que queima o que é falso e revela o que é eterno. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que os gregos buscavam conhecimento através da filosofia, os romanos através do poder, os egípcios através de rituais elaborados. Mas os essênios, seguindo a tradição profética de Israel, entendiam que o conhecimento de Deus vem através da rendição completa, da quebra do ego, da morte do eu, para que Cristo viva em nós. O apóstolo Paulo expressaria isso perfeitamente em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. No grego, synestauromai é um verbo no tempo perfeito, indicando uma ação completada no passado com resultados contínuos no presente. Uma vez crucificado, permanecemos crucificados, e dessa morte surge vida nova. Os manuscritos revelam que os essênios passavam por rituais de purificação usando água, mas sempre enfatizando que a água externa apenas simbolizava a purificação interior pelo Espírito de Deus. Um dos textos afirma: por meio do Espírito Santo da comunidade em sua verdade, ele será purificado de todas as suas iniquidades. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que apenas os sacerdotes no templo podiam realizar rituais válidos. Os essênios estavam declarando que o próprio Espírito de Deus era quem purificava, não cerimônias humanas. E Jesus confirmaria isso em sua conversa com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A palavra grega pneuma para espírito vem de uma raiz que significa vento, sopro, vida, sugerindo que Deus sopra vida nova em nós, assim como soprou vida em Adão no princípio. Mas talvez o aspecto mais profundo dos manuscritos seja como eles retratam a batalha interna de cada pessoa. Há um texto chamado Os Dois Espíritos, que descreve como Deus criou o ser humano com dois impulsos, um para a luz e outro para as trevas, um para a verdade e outro para a mentira, um para o amor e outro para o ódio. E a vida cristã, a jornada de fé, é a luta diária para escolher a luz em vez das trevas. Psicólogos modernos chamariam isso de conflito entre ego e essência, entre máscara social e verdadeiro eu. Mas os manuscritos vão mais fundo, mostrando que essa batalha é fundamentalmente espiritual e tem implicações eternas. Especialistas em estudos bíblicos explicam que essa teologia dual não é maniqueísmo, que ensina que bem e mal são forças iguais e opostas. Pelo contrário, os manuscritos deixam claro que Deus é soberano, que a luz já venceu as trevas, mas que cada pessoa precisa escolher participar dessa vitória através da fé e obediência. E quando você está no meio do sofrimento, quando a dor parece insuportável, quando as trevas parecem estar vencendo, lembre-se desta verdade preservada por milênios no deserto de Qumran. O deserto de Qumran representa o deserto interior de cada um de nós, onde a dor guarda o tesouro da transformação. Assim como aqueles manuscritos ficaram escondidos em cavernas por 2000 anos, esperando o momento exato para serem revelados, assim também as verdades mais profundas sobre Deus, sobre você mesmo, sobre seu propósito eterno, estão escondidas nas cavernas do seu coração, esperando que você tenha coragem de entrar naquele lugar escuro e descobrir o tesouro que Deus colocou ali. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente quando escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 18.
As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. A palavra grega patemata significa sofrimentos intensos, provações severas. Mas Paulo usa axioi, que significa digno de comparação, equivalente, e declara que não há comparação possível. A glória que será revelada supera infinitamente qualquer sofrimento que possamos experimentar agora. Arqueólogos descobriram que quando os essênios perceberam que os romanos estavam chegando para destruir tudo, eles cuidadosamente esconderam seus manuscritos mais preciosos em jarros selados e os colocaram nas cavernas. Eles escolheram preservar a palavra em vez de tentar salvar suas próprias vidas. Historiadores documentaram que no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito destruiu Jerusalém e o templo, matando milhões. Qumran também foi destruída, mas a palavra de Deus sobreviveu, selada, preservada, esperando, porque a promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 8, é eterna. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Em hebraico, Yakum significa permanecer de pé, estabelecer-se, ser firme como uma rocha. A palavra de Deus é a rocha inabalável quando tudo ao redor desmorona. Então, em 1947, exatamente quando o mundo estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus haviam sido mortos no Holocausto, quando a humanidade questionava onde Deus estava em meio a tanto sofrimento, um jovem beduíno jogou uma pedra em uma caverna e os manuscritos foram revelados. Será coincidência? Ou será providência divina? Teólogos explicam que Deus trabalha em momentos cruciais da história, revelando verdades exatamente quando mais precisamos delas. E no mesmo ano de 1947, a Organização das Nações Unidas votou pela criação do Estado de Israel, cumprindo profecias milenares sobre o retorno do povo judeu à sua terra. A palavra hebraica moed significa tempo designado, momento marcado, ocasião específica escolhida por Deus. Há tempos divinos para revelações divinas. Os manuscritos nos ensinam que viver na luz significa 3 coisas fundamentais. Buscar a verdade acima de tudo, mesmo quando dói. Viver em comunidade genuína com outros que também buscam a luz. E manter o coração puro através de constante arrependimento e renovação. Jesus Cristo resumiria toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40, a palavra grega agape, usada para amor, não é eros, paixão romântica, nem filéu, afeição entre amigos, mas amor sacrificial, amor que dá sem esperar receber, amor que reflete o próprio coração de Deus. Para aquela época, isso era revolucionário porque a sociedade romana funcionava baseada em poder, conquista e honra pessoal. Cristo e os essênios antes dele estavam apresentando um caminho completamente diferente. O caminho da humildade, do serviço, do amor que não busca seus próprios interesses. Mas deixe-me compartilhar com você a descoberta que mais me impactou pessoalmente quando estudei os manuscritos. Entre os textos encontrados estava uma cópia quase completa do livro do profeta Isaías, 1000 anos mais antiga que qualquer manuscrito hebraico conhecido até então. Especialistas em crítica textual ficaram maravilhados ao comparar esse manuscrito antigo com textos medievais e descobrir que eram praticamente idênticos, provando que a palavra de Deus foi preservada com fidelidade extraordinária através dos milênios. E esse rolo de Isaías contém as profecias mais claras sobre o Messias sofredor, sobre aquele que seria ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, cujo castigo nos trouxe a paz e por cujas feridas fomos sarados.
Isaías, capítulo 53, versículo 5, escrito 700 anos antes de Cristo nascer, descreve com precisão cirúrgica o que aconteceria na cruz do Calvário. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Quando Isaías profetizou que o Messias seria desprezado, o termo hebraico bazá significa não apenas rejeitado, mas considerado sem valor, descartado como lixo. Quando disse que seria moído, a palavra daca significa esmagado, pulverizado, completamente quebrado. O sofrimento de Cristo não foi superficial ou simbólico, foi real, brutal, agonizante. E por quê? Porque a purificação de nossos pecados exigia sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22 declara: sem derramamento de sangue não há remissão. A palavra grega aphesis significa liberação, perdão, cancelamento de dívida. O sangue de Cristo pagou a dívida que jamais poderíamos pagar. E os essênios, através de seus estudos profundos das Escrituras, estavam aguardando exatamente esse Messias, não um conquistador político, mas um salvador espiritual que libertaria a humanidade, não de Roma, mas do pecado e da morte. E agora permita-me conectar tudo isso com sua vida, com seu sofrimento, com suas batalhas pessoais. Os manuscritos do Mar Morto não são apenas relíquias arqueológicas fascinantes. Eles são testemunhas preservadas através dos séculos de que a batalha que você enfrenta não é nova. Há mais de 2000 anos, homens e mulheres dedicados a Deus enfrentaram as mesmas tentações, as mesmas dúvidas, os mesmos medos que você enfrenta hoje. E eles descobriram que a vitória vem não através de força própria, mas através de rendição completa a Deus. Recentes escavações revelaram que em Qumran havia uma sala especial chamada Scriptorium, onde os escribas copiavam meticulosamente as Escrituras. Eles consideravam cada letra sagrada, cada palavra um tesouro divino. E quando cometiam um erro, não podiam simplesmente apagar, tinham que começar de novo, porque a palavra de Deus não pode ser corrompida, não pode ser alterada, não pode ser diminuída. Da mesma forma, Deus está escrevendo sua palavra em seu coração. E quando você falha, quando peca, quando se afasta, Ele não apaga você e começa de novo. Não. Ele continua trabalhando, purificando, restaurando, até que sua imagem esteja completamente formada em você. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A palavra grega metamorfo é a mesma usada para a transfiguração de Cristo, significando mudança completa de forma, transformação radical de dentro para fora. Não é maquiagem superficial, é recriação do ser. Talvez você esteja passando pelo seu deserto de Qumran agora. Talvez a vida tenha te levado a um lugar árido, seco, onde parece que Deus está distante e a esperança morreu. Mas lembre-se, foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi no deserto que Elias ouviu a voz suave de Deus. Foi no deserto que João Batista encontrou seu chamado. Foi no deserto que Jesus venceu as tentações do diabo. E será no seu deserto que você descobrirá verdades sobre Deus e sobre si mesmo que jamais poderia descobrir na prosperidade e no conforto. Engenheiros explicam que as plantas do deserto desenvolvem raízes extremamente profundas para alcançar água subterrânea. Enquanto outras plantas morrem na superfície, as plantas do deserto vivem porque suas raízes vão fundo. Deus quer que suas raízes espirituais sejam profundas, alcançando águas que nunca secam, que é sua presença. Há 3000 anos, o rei Davi escreveu no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A palavra hebraica tsalmavet é uma combinação de sombra e morte,
descrevendo trevas profundas, escuridão opressiva. Mas mesmo ali, a presença de Deus permanece. Hoje nós enfrentamos vales diferentes, sofrimentos modernos, mas a verdade de Deus permanece imutável. Arqueólogos descobriram que os vales próximos a Qumran são estreitos, rochosos, perigosos. Pastores daquela região explicam que ao conduzir ovelhas por esses vales, o pastor precisa ir na frente, testando o caminho, protegendo o rebanho de predadores. Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 4, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele não empurra por trás. Ele guia pela frente, entrando primeiro em cada vale escuro que você precisa atravessar. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém que está passando pelo deserto. Alguém que precisa saber que o sofrimento tem propósito, que a dor pode purificar, que a escuridão não é o fim, mas o portal para a luz maior. Os essênios acreditavam que eram guardiões da verdade para gerações futuras. E de fato foram. Mas agora, essa responsabilidade passou para nós. Somos chamados a ser luz em meio às trevas desta geração, preservando e proclamando verdades eternas em mundo que muda constantemente. Talvez o verdadeiro mistério dos manuscritos do Mar Morto não esteja no que foi encontrado nas cavernas, mas no que ainda está escondido dentro do coração humano. Cada pessoa carrega dentro de si manuscritos não escritos, verdades divinas esperando serem reveladas, tesouros espirituais escondidos em cavernas interiores. Deus está te chamando hoje para entrar nessas cavernas, enfrentar a escuridão, descobrir o que Ele colocou dentro de você. Não é jornada fácil. Os essênios passaram décadas em disciplina rigorosa buscando pureza. Mas o que descobriram valeu cada sacrifício, comunhão íntima com o Deus vivo, paz que excede entendimento, propósito eterno que transcende circunstâncias temporais. E há uma promessa final que preciso compartilhar com você, palavras que Jesus Cristo declarou e que ecoam as verdades preservadas nos manuscritos. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra grega eleutero significa libertar de prisão, soltar correntes, remover escravidão. Você está preso em que hoje? Que correntes de medo, vergonha, amargura, desesperança precisam ser quebradas? A verdade sobre quem Deus é, sobre quanto Ele te ama, sobre o que Cristo fez por você na cruz, sobre o propósito eterno que Ele tem para a sua vida, essa verdade tem poder para libertar completamente. Não verdade teórica ou filosófica, mas verdade revelada, verdade experimentada, verdade que transforma porque vem do próprio coração de Deus. Os manuscritos testemunham que há mais de 2000 anos, pessoas comuns como você e eu buscaram a Deus com tudo o que tinham. Eles desistiram de conforto, segurança, aprovação social, tudo para conhecerem a Deus mais profundamente. E Deus honrou essa busca. Ele preservou seus escritos através de guerras, perseguições, milênios de esquecimento, até o momento exato em que precisávamos ouvi-los. O que Ele fará por você se você o buscar com a mesma intensidade? Jeremias, capítulo 29, versículo 13, promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em hebraico, darash significa buscar diligentemente, investigar, exigir, procurar com todo esforço. Deus não se esconde de quem genuinamente o procura. Ele se revela, se aproxima, se entrega completamente àqueles que o amam. Então, hoje, neste momento, faça uma escolha consciente. Escolha ser filho da luz em vez de filho das trevas.
Escolha a verdade em vez da mentira. Escolha o amor em vez do ódio. Escolha a fé em vez do medo. Os essênios chamavam isso de entrar na aliança, fazer compromisso solene com Deus de viver segundo seus caminhos, não importa o custo. E embora não precisemos nos isolar no deserto como eles fizeram, somos chamados a viver no mundo, mas não ser do mundo. A ser santos como ele é santo, a brilhar como luzes em geração corrompida e perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15, declara: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A palavra grega, phos, significa luz brilhante, luminares celestiais. Você foi chamado para ser luz não escondida, mas visível, não tímida, mas radiante. Enquanto caminhamos para o encerramento desta jornada, através dos mistérios de Qumran, quero que você entenda algo profundo sobre o propósito divino por trás de tudo isso. Os manuscritos não foram preservados apenas como curiosidade histórica ou validação arqueológica da Bíblia. Eles foram preservados como testemunho vivo de que Deus sempre teve um povo, em cada geração, que escolheu buscá-lo acima de tudo. Desde Abraão deixando Ur dos Caldeus, até Moisés no Monte Sinai, até Davi no campo de pastagem, até os profetas que foram apedrejados por falar verdade, até os essênios que se retiraram para o deserto, até os apóstolos que viraram o mundo de cabeça para baixo, até os mártires que preferiram morrer a negar Cristo, até você hoje, lendo estas palavras, sentindo o chamado de Deus ecoando em seu coração. Você faz parte dessa linhagem sagrada de buscadores da verdade. Especialistas em estudos do Novo Testamento explicam que quando Jesus iniciou seu ministério, suas palavras carregavam ecos claros dos ensinamentos preservados em Qumran sobre luz e trevas, pureza de coração e batalha espiritual. Mas Jesus foi além. Ele não apenas ensinou sobre a luz, ele declarou ser a própria luz. João, capítulo 8, versículo 12, registra: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A expressão ego eimi, em grego, é a mesma que Deus usou quando se revelou a Moisés como eu sou o que sou, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Jesus estava declarando sua divindade, afirmando que ele é a manifestação completa da glória de Deus, a resposta definitiva para toda a busca espiritual da humanidade. Os essênios aguardavam um Messias. Jesus veio e declarou: Eu sou ele. Eles buscavam purificação. Jesus ofereceu: Eu purifico completamente com Eles meu sangue. Eles preparavam a vinda do reino. Jesus anunciou: O reino chegou em mim. Tudo o que os manuscritos apontavam, tudo o que aqueles homens santos ansiavam ver, se cumpriu perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. E a mensagem continua sendo a mesma através dos séculos. Você não precisa lutar sozinho na batalha entre luz e trevas. Cristo já venceu. Você não precisa purificar-se por esforço próprio. Ele já providenciou a purificação. Você não precisa ganhar acesso a Deus. Ele já abriu o caminho através do véu rasgado no momento em que Jesus morreu na cruz. Mas permita-me ser absolutamente claro sobre algo crucial. Conhecer essas verdades intelectualmente não é suficiente. Os demônios conhecem teologia perfeitamente, como Tiago, capítulo 2, versículo 19, nos lembra. Crês, tu, que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A palavra grega, prisso, significa tremer de terror, estremecer de medo. Conhecimento sem transformação, informação sem aplicação, é vazia. Você precisa fazer mais que admirar os manuscritos ou apreciar a história.
Você precisa permitir que essas verdades penetrem fundo em seu coração, quebrem seu orgulho, derretam sua dureza, despertem sua paixão por Deus, transformem completamente como você vive. Os essênios tinham uma prática notável que arqueólogos descobriram através dos vestígios em Qumran. Eles se banhavam ritualmente múltiplas vezes ao dia. Não porque acreditavam que água externa os purificava espiritualmente, mas como expressão física de seu anseio constante por pureza interior. Cada vez que entravam na água, renovavam seu compromisso de viver santos. Cada vez que saíam limpos, reafirmavam sua identidade como filhos da luz. E Paulo escreveria em Romanos capítulo 6, versículo 4, sobre o batismo cristão. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Batismo não é apenas ritual, é declaração pública de que você morreu para o velho eu e ressuscitou para a nova vida em Cristo. Agora deixe-me falar diretamente com você que está carregando dor profunda, você que perdeu alguém que amava. Você que enfrenta doença sem cura aparente. Você que foi traído, abandonado, rejeitado. Você que falhou terrivelmente e não consegue perdoar a si mesmo. Você que está cansado de lutar, pronto para desistir. Ouça estas palavras como se fossem pronunciadas diretamente nos seus ouvidos pelo próprio Deus. Sua dor tem propósito. Seu sofrimento não é desperdício. As trevas que você enfrenta não são o fim da história. Assim como os manuscritos ficaram escondidos na escuridão das cavernas por 2000 anos, mas foram preservados perfeitamente para serem revelados no momento certo, assim também Deus está usando este período escuro da sua vida para preservar algo precioso em você que será revelado na hora certa para a glória dele. Isaías capítulo 45, versículo 3, contém uma promessa extraordinária. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A palavra hebraica matmon significa tesouro escondido, riqueza secreta, valor oculto. Onde estão esses tesouros? Nas trevas, nas dificuldades, nos lugares que você teme entrar. Mas Deus promete que se você confiar nele, se você o deixar guiá-lo através das cavernas escuras da sua alma, você descobrirá riquezas espirituais que transformarão tudo. Você descobrirá força que não sabia ter, fé que supera circunstâncias, esperança que desafia lógica, amor que transcende dor. E no processo, você conhecerá a Deus de forma íntima e pessoal que seria impossível sem o sofrimento. Os manuscritos nos ensinam algo mais que precisa ser dito. A comunidade de Qumran vivia em unidade radical. Eles compartilhavam tudo. Ninguém tinha propriedade privada. Todos cuidavam uns dos outros. E quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 e 45, vemos exatamente o mesmo padrão na igreja primitiva. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Deus nunca pretendeu que vivêssemos isolados. A batalha espiritual não pode ser vencida sozinho. Você precisa de comunidade. Você precisa de irmãos e irmãs que orem por você, encorajem você, corrijam você quando necessário, celebrem com você nas vitórias, chorem com você nas perdas. A palavra grega para comunidade ou comunhão é koinonia, que significa muito mais que apenas se reunir. Significa participação íntima, compartilhamento profundo, parceria real na jornada de fé. Especialistas em dinâmica de grupos explicam que comunidades que compartilham propósito comum desenvolvem laços mais fortes que famílias biológicas. E Jesus prometeu em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
A presença de Cristo se manifesta de forma especial quando seus filhos se reúnem em unidade e amor genuíno. E agora, permita-me compartilhar uma verdade que conecta tudo isso de forma poderosa. Os manuscritos foram encontrados em 1947, mas levaram décadas para serem completamente traduzidos, estudados e compreendidos. Alguns fragmentos ainda estão sendo decifrados até hoje. Por quê? Porque verdades profundas não são absorvidas instantaneamente. Elas precisam de tempo para penetrar, amadurecer, transformar. Da mesma forma, as verdades que Deus quer revelar sobre sua natureza, seu amor, seus planos para você, não serão todas reveladas de uma vez. Sua jornada espiritual é progressiva. Hebreus capítulo 5, versículo 14, fala sobre aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. A palavra grega gumnazo significa treinar através de repetição, desenvolver através de prática constante, como atleta que se exercita diariamente. Você está em treinamento espiritual. Cada provação é exercício que fortalece seus músculos de fé. Cada tentação resistida aumenta sua capacidade de resistir à próxima. Cada vitória pequena prepara você para batalhas maiores. E Deus é paciente. Ele não está apressado. Ele trabalha em você dia após dia, ano após ano, vida inteira, até que você esteja completamente transformado à imagem de Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos exorta: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescimento é gradual. Ninguém planta semente hoje e colhe árvore amanhã. Mas se você permanecer plantado, regado pela palavra, exposto à luz da presença de Deus, crescimento é inevitável. Os essênios entendiam que a vida espiritual requer disciplina. Eles acordavam antes do amanhecer para orar. Estudavam as Escrituras por horas diárias, jejuavam regularmente, trabalhavam em silêncio contemplativo. E embora não precisemos copiar todos seus métodos específicos, o princípio permanece válido. Intimidade com Deus requer intencionalidade. Ninguém fica próximo de Deus por acidente. Jesus mesmo modelou isso. Os evangelhos repetidamente mencionam que ele se retirava para lugares solitários para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava de momentos regulares de comunhão com o Pai, quanto mais nós. Mas aqui está a maravilha do Evangelho que vai além até mesmo dos elevados ideais de Qumran. Os essênios buscavam pureza através de esforço próprio. Jesus oferece pureza através de sua graça. Eles tentavam alcançar Deus. Ele desceu até nós. Eles trabalhavam por salvação. Cristo proclama: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. A palavra grega tetelestai era usada no comércio antigo quando uma dívida era completamente paga. Comerciantes carimbavam recibos com tetelestai, significando pago na totalidade, nada mais devido. Do alto da cruz, momentos antes de morrer, Jesus declarou que o preço do seu pecado foi pago completamente. Não há mais dívida, não há mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 proclama: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isto nos leva à promessa central que conecta os manuscritos do Mar Morto com sua vida hoje. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta não é verdade abstrata ou filosófica. É verdade encarnada. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra grega aletheia, para verdade, significa literalmente não escondido, não oculto, revelado completamente. Jesus é a revelação completa de quem Deus é e de como Deus vê você. E quando você conhece essa verdade profundamente, quando ela penetra além de sua mente até seu coração, quando ela se torna mais real para você que suas circunstâncias,
Essa verdade liberta você de medo, culpa, vergonha, desespero, amargura e todas as prisões emocionais e espirituais que nos mantêm cativos. Imagine aquele jovem beduíno em 1947. Ele estava apenas procurando uma cabra perdida. Não tinha ideia que estava prestes a fazer uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. E você? Talvez você ache que está apenas tentando sobreviver mais um dia, mas Deus está preparando você para algo muito maior. Talvez você sinta que está simplesmente tentando encontrar significado em meio ao caos. Mas Deus tem revelações esperando por você, que mudarão não apenas sua vida, mas as vidas de todos que você toca. Os manuscritos estavam lá o tempo todo, esperando serem descobertos. As verdades de Deus sobre seu propósito, seu valor, seu destino eterno, também estão lá, esperando que você tenha coragem de explorar as cavernas do seu coração com honestidade e fé. E deixe-me dizer algo mais. Os manuscritos nos mostram que os essênios acreditavam estar vivendo nos últimos dias, aguardando a intervenção final de Deus na história. E estavam certos, embora não exatamente como imaginavam. Cristo veio. O reino foi inaugurado. A vitória foi conquistada na cruz e confirmada na ressurreição. Mas o cumprimento final ainda está por vir. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 promete: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Cada sofrimento que você enfrenta agora é temporário. Cada lágrima que você chora será enxugada, cada injustiça será corrigida, cada pergunta será respondida. Quando você vir Jesus face a face, tudo fará sentido. Então hoje, neste momento decisivo, eu te desafio. Não deixe que essas verdades sejam apenas informação interessante. Permita que elas se tornem transformação pessoal. Os manuscritos do Mar Morto testemunham que Deus preserva, Deus revela, Deus cumpre suas promessas mesmo quando parece impossível. Se Ele pode preservar documentos frágeis por 2000 anos em cavernas no deserto, Ele certamente pode preservar você através de qualquer tempestade que está enfrentando. Se Ele pode revelar verdades antigas no momento exato em que o mundo precisa delas, Ele certamente pode revelar direção específica para a sua vida quando você mais precisa. Se Ele pode cumprir profecias escritas séculos antes de acontecerem, Ele certamente pode cumprir as promessas que fez especificamente para você. A paz que excede todo o entendimento está disponível. O gozo que não depende de circunstâncias é real. A esperança que permanece mesmo na escuridão mais profunda existe. Mas essas realidades espirituais precisam ser buscadas, apropriadas, vividas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 instrui: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra grega prur significa guardar como sentinela militar, proteger como fortaleza. A paz de Deus não é passividade ou resignação, é fortaleza espiritual que guarda seu coração contra a invasão de ansiedade, medo e desespero. E agora, enquanto caminhamos para o final desta mensagem, quero que você saiba que este não é realmente o fim, mas o começo. O começo de uma jornada mais profunda com Deus. O começo de uma compreensão mais rica de quem você é nele. O começo de uma fé que não apenas sobrevive, mas prospera em meio às tempestades da vida. Os manuscritos do Mar Morto provam que Deus trabalha através dos séculos, conectando gerações através de verdades eternas.
E você está conectado agora com aqueles essênios que viveram 2000 anos atrás, com todos os santos que buscaram a Deus através da história, com milhões de irmãos e irmãs ao redor do mundo hoje, que também estão nesta jornada de fé. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Mesmo quando parecia que Deus estava distante, Ele estava ali, trabalhando nos bastidores, preservando você para este momento, preparando você para o que vem a seguir. Hebreus capítulo 13, versículo 5, contém uma promessa que Jesus fez e que jamais será quebrada. Não te deixarei, nem te desampararei. Em grego, esta frase usa 5 negativos empilhados, a forma mais enfática possível de negar algo. É como se Jesus dissesse: eu nunca, jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, sob circunstância nenhuma te deixarei ou te abandonarei. Não há situação onde essa promessa não se aplica. Não há escuridão tão profunda que sua presença não alcance. Não há dor tão intensa que seu amor não possa curar. Não há pecado tão grave que sua graça não possa perdoar. Os manuscritos permaneceram selados por 2 milênios. Mas o selo foi quebrado, o segredo foi revelado, a luz invadiu a escuridão das cavernas. E da mesma forma, qualquer área da sua vida que está selada por dor, vergonha ou medo pode ser aberta pela luz de Cristo. Ele é especialista em invadir lugares escuros e trazer redenção, restauração, renovação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 proclama: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A palavra grega, kainos, significa qualitativamente novo, fresco, não usado. Não é reforma do velho, é criação do novo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a luz que brilhou nas trevas de Qumran brilhe também nas cavernas do seu coração. Que as verdades preservadas através dos séculos se tornem realidades vivas na sua experiência diária. Que você tenha coragem para enfrentar suas batalhas, sabendo que Cristo já venceu a guerra. Que você encontre em meio ao seu deserto as fontes de água viva que nunca secam. Que você descubra nos lugares mais improváveis os tesouros que Deus escondeu especialmente para você. E que ao final desta jornada chamada vida, quando você ver face a face aquele que te amou e se entregou por você, suas lágrimas sejam enxugadas, suas perguntas respondidas, e você entre no gozo do seu Senhor dizendo: valeu a pena. Cada provação, cada lágrima, cada luta valeu a pena, porque me trouxeram mais perto de ti. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a luz verdadeira que ilumina todo homem, o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, o caminho, a verdade e a vida, proclamo sobre você libertação onde há prisão, esperança onde há desespero, fé onde há dúvida, amor onde há ódio, luz onde há trevas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Toda glória, honra e louvor sejam dados ao nosso Deus Pai, que nos amou desde antes da fundação do mundo, que nos escolheu, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e que completará a boa obra que começou em nós, até o dia de Cristo Jesus. Amém e amém.